Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais. Acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Desde já, eu agradeço. Os magos posicionados em pontos estratégicos ao redor de Dysart canalizavam suas energias em um esforço conjunto. Sincronizados em pensamentos e mantras, realizaram uma varredura nas energias que sustentavam a barreira mágica erguida por Orofer. Embora poderosa, estava visivelmente enfraquecida. A constatação foi alarmante, mas um detalhe chamou ainda mais a atenção. A mansão de Orofer parecia cercada por uma magia incomum, densa e impenetrável, que nenhum deles podia desvendar naquele momento. Deixem a investigação para depois, ordenou um dos magos, o velho mestre Tauriel, com um tom severo e urgente. Reforcem as barreiras externas antes que seja tarde. Concentrando-se no fortalecimento da proteção contra as investidas do Ghul, os magos formaram círculos mágicos que brilhavam intensamente contra o céu escuro. Mas infelizmente suas ações vieram tarde demais. Criaturas aladas feitas de sombra e fogo já haviam rompido a barreira enfraquecida. Elas invadiram Dysart como uma tempestade infernal, transformando o céu noturno em um palco de caos absoluto. Suas asas emitiam um som perturbador, como um grito agudo e constante, enquanto suas formas distorcidas dançavam entre os prédios. Os habitantes, em sua maioria humanos, descrentes nas magias e seres sobrenaturais, foram tomados por um terror paralisante. As ruas antes tranquilas estavam agora repletas de gritos de desespero e choros desesperados. Famílias corriam tentando se esconder, mas não havia escapatória. Entre as criaturas, o Nigraz se destacava, um ser de pura maldade, com sua forma espectral que parecia fundir o real e o ilusório. Ele deslizava pelas ruas como uma sombra viva, seus olhos brilhando com uma luz púrpura insidiosa, alimentando-se do medo dos habitantes, sugando a essência vital de suas vítimas. O beijo mortal do Nigraz era devastador. Cada vez que se aproximava de alguém, deixava para trás corpos esqueletizados, retorcidos em agonia, como um macabro testemunho de sua presença. Nas praças e esquinas, grupos tentavam resistir, mas as armas humanas não faziam efeito contra as criaturas. Os tiros atravessavam seus corpos sombrios sem causar dano, enquanto os monstros retribuíam com ataques implacáveis. "A cidade está perdida!" gritou um jovem guarda antes de ser engolido por uma das criaturas. De cima da torre do conselho, Galator observava a devastação com um misto de tristeza e determinação. Ele sabia que Dysart não estava preparada para enfrentar algo assim, mas desistir não era uma opção. "Protejam os inocentes", rugiu Trent, com sua voz reverberando pela cidade. Mor, agora aceito pelo conselho, uniu-se à batalha. Ele saltou do salão principal para as ruas abaixo, sua forma massiva aterrissando com força suficiente para fazer o chão tremer. Sua presença chamou a atenção das criaturas aladas, e duas delas avançaram contra ele, mas com um único golpe de sua espada, coberta por um feitiço sagrado conjurado por Mor, ele as despedaçou em uma chuva de fogo e cinzas. "Não permitam que o medo vença! Lutem!" gritou ele, sua voz carregada de força e comando. A batalha em Dysart atingiu um clímax caótico e intenso. O Morvash, uma figura imponente e de força descomunal, lutava com a ferocidade de uma tempestade. Seu corpo musculoso, revestido de cicatrizes e marcas de batalhas passadas, movia-se com uma precisão letal.
Cada golpe de suas garras e braços massivos era como o golpe de um ariete, destruindo qualquer criatura que ousasse desafiá-lo. A habilidade do Morvashi em combate atraiu a atenção das bestas aladas. Eram criaturas grandes, semelhantes a répteis sem escamas e uma pele negra. As 4 bestas convergiram para ele como predadores. Porém, Galator Rude, do alto da torre do conselho, percebeu o padrão de batalha. O Trente sábio e poderoso decidiu usar seu controle sobre a natureza para apoiar o Morvashi. As árvores de Deizarte, velhas e robustas, despertaram sob o comando de Galator. Seus galhos estalaram e se moveram como membros vivos, enquanto as raízes emergem do chão, criando barreiras e escudos em torno do Morvashi. Cada movimento de Galator era sincronizado com os ataques do guerreiro, como se fossem um só. Quando uma criatura alada mergulhava em direção ao Morvashi, as raízes se erguiam para protegê-lo. Quando ele avançava para atacar, as árvores o seguiam, criando uma sinfonia de destruição. Lute, Morvashi, as florestas estão com você, rugiu Galator, sua voz ecoando pela cidade enquanto continuava a guiar a natureza com maestria. Os outros seres mágicos de Deizartes, inspirados pela coragem do Morvashi e pela liderança de Galator, uniram-se à luta. Fadas dispersavam raios de luz pura contra as criaturas, enquanto sátiros e centauros armados usavam suas armas para defender as ruas. Anões com seus martelos encantados derrubavam criaturas com golpes retumbantes, enquanto os gnomos usavam armadilhas mágicas para confundir e prender os invasores. Os magos, agora livres da tarefa de reforçar a barreira mágica, dedicaram-se a proteger os humanos. Eles erguiam escudos de energia ao redor das famílias apavoradas, guiando-as para esconderijos seguros. Feitiços elementais foram usados para deter o Nigraz, criando redemoinhos de vento, muralhas de pedra e barreiras de fogo para conter o avanço das criaturas. Não temam, bradou o mestre Tauriel, sua voz carregada de autoridade e esperança. Vocês estão sob nossa proteção. Sigam para os abrigos e confiem na magia. Mesmo com toda a resistência, o caos era esmagador. As criaturas sombrias pareciam intermináveis, como uma maré negra que engolia tudo em seu caminho. Mas a união dos seres mágicos liderados por Morvashi e Galator trazia um brilho de esperança. No coração da batalha, o Morvashi não recuava. Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz, e sua força parecia inesgotável. Apesar de sua natureza associada ao caos e à destruição, ali estava ele, defendendo a cidade com uma coragem que inspirava todos ao seu redor. Lutem por Deizarte! Lutem por seus lares! Rugiu ele, sua voz rasgando o ar como um trovão. A batalha por Deizarte estava longe de terminar, mas pela primeira vez parecia que a cidade tinha uma chance. Unidos pela causa comum, humanos e seres mágicos se tornaram mais fortes quando lutaram juntos. Orofer, Mitra e Thor emergiram da biblioteca com uma força unificada, decididos a lutar pelo futuro de Deizarte. A escuridão que envolvia a cidade parecia hesitar momentaneamente diante da presença de Orofer, cuja magia de luz irradiava como um farol no caos. Suas mãos emanavam um brilho dourado e, com um gesto, ele iluminava as sombras onde as criaturas se escondiam. A luz revelava suas posições, permitindo que ele e Thor avançassem com precisão letal. Thor, jovem e determinado, manejava sua espada com destreza. Cada golpe cortava o ar com um assobio mortal, abatendo as criaturas que ousavam se aproximar. Seu rosto, marcado pela perda e pela sobrevivência, carregava uma expressão de feroz determinação. Lutar ao lado de Orof era mais que um dever, era uma honra, uma oportunidade de provar seu valor como o último elfo sobrevivente de seu povo. Ao lado deles, Mitra lutava com a graça de uma guerreira experiente,
embora fosse jovem. Ela empunhava um cajado de madeira escura que outrora pertencera a seu pai adotivo, Elan. Seus movimentos eram precisos e fluidos, cada golpe refletia os ensinamentos de Elan, que agora ecoavam em sua memória. Enquanto Orófer e Thor lidavam com as criaturas maiores, Mitra se movia entre elas, subjugando inimigos menores e protegendo os humanos em fuga. "Cuidado à sua direita, Thor!" gritou Mitra, girando o cajado e derrubando uma criatura que se preparava para emboscá-lo. Thor acenou em agradecimento e devolveu o favor, usando sua espada para desviar um ataque que visava Mitra. Orófer, enquanto combatia, não podia deixar de observar Mitra. Ver sua precisão e força em batalha trouxe um momento de nostalgia. Ela era como um reflexo de Elan, tanto em habilidade quanto em espírito. Apesar da intensidade da batalha, ele sentiu um lampejo de orgulho e emoção ao perceber o quanto ela havia crescido. "Você luta como ele, Mitra", disse Orófer entre um golpe e outro. "Elan ficaria orgulhoso." Mitra não respondeu de imediato, focado em derrubar uma das criaturas que se aproximava. Quando finalmente conseguiu, olhou para Orófer com um pequeno sorriso. A batalha continuava intensa, enquanto Orófer usava sua luz para revelar os inimigos e manter as criaturas afastadas. Mitra e Thor atacavam com eficiência. Cada movimento parecia parte de uma dança ensaiada, uma harmonia entre habilidade e instinto. Mesmo diante do caos, o trio conseguia criar uma pequena ilha de resistência em meio ao mar de destruição. Eles não estavam apenas lutando, estavam inspirando. Humanos e seres mágicos que ainda podiam lutar encontravam coragem ao vê-los em ação, juntando-se à batalha com renovado vigor. Dezart ainda estava em perigo, mas com Orófer, Mitra, Thor e Mor liderando a resistência, a esperança não estava perdida. Em meio ao confronto, uma energia avassaladora reverberou pelo corpo de todos os seres mágicos, ecoando como uma onda que parecia vir do próprio coração da magia. O impacto foi tão forte que até o Gu, no ápice de sua maldade, sentiu seu corpo estremecer. Em vez de hesitar, sua determinação em romper a barreira mágica de Dezart apenas se intensificou. Ele sabia o que essa energia significava. O dragão, o centauro branco de Tir-na-nog, estava cada vez mais próximo. O Gu entendeu que o momento crítico se aproximava. Ele precisava atravessar a barreira e capturar a escolhida, Mitra, e usá-la para controlar o dragão. Através do portal que ainda separava os mundos, ele pôde vê-la claramente em meio à batalha. Sua presença era como um farol de energia pura, irresistível. Aproveitando que Orófer, o único capaz de manter a barreira firme, estava profundamente ocupado, lutando ao lado de Mitra e Thor, o Gu reforçou seus ataques. Do alto dos céus, o centauro branco avançava, movendo-se com uma velocidade impressionante. Suas asas gigantescas cortavam o ar e as nuvens, deslocando correntes de vento que pareciam capazes de virar montanhas. A cidade de Dezart começou a sentir os primeiros sinais de sua aproximação. Rajadas de vento gelado que aumentavam em intensidade a cada instante, assustando os habitantes e os combatentes. No meio da batalha, Mitra sentiu algo. Um arrepio subiu por sua espinha, seguido por uma sensação que parecia irradiar de seu coração. Ela sabia, sem entender como, que aquela energia era de seu irmão. Seus olhos se arregalaram e seu corpo inteiro começou a brilhar com uma luz intensa e dourada, um reflexo da conexão única entre ela e o centauro branco. Todos os seres mágicos na cidade sentiram aquela explosão de poder. O brilho de Mitra iluminou as ruas sombrias, como um sol nascendo em meio à escuridão do Gu. Até mesmo os humanos, descrentes da magia, pararam momentaneamente sentindo o impacto de algo que não podiam explicar. Orófer parou por um instante, os olhos arregalados ao perceber o que estava acontecendo.
Não, ele está vindo para ela, murmurou ele, apressando-se em chegar perto de Mitra. Os ventos gelados ficaram mais fortes, carregando consigo uma sensação de gravidade e poder esmagadores. A sombra do centauro começou a se formar no horizonte, e sua aproximação era anunciada pelo som de trovões, como se o próprio céu estivesse alertando Deisarte de sua chegada. Mitra, agora consciente de sua conexão com a fera, sentiu seu brilho se intensificar ainda mais. "O que está acontecendo comigo?" perguntou ela, a voz carregada de emoção, enquanto seu corpo brilhava em um espetáculo que ninguém podia ignorar. Thor, ofegante, parou, olhando para o céu onde a figura massiva do centauro branco já se aproximava. "Seja o que for, Mitra, parece que seu destino está finalmente te alcançando", disse ele, sua voz grave, mas não desprovida de respeito e admiração. Gu, percebendo o que estava em jogo, intensificou suas investidas, lançando seu Nigraz e outras criaturas contra Orofer, em uma última tentativa de distraí-lo. Ele precisava de tempo para alcançar Mitra antes que o centauro chegasse a ela. Enquanto isso, Orofer reuniu suas forças e se preparou para enfrentar o maior desafio de sua vida. Deisarte estava prestes a se tornar o campo de batalha de uma lenda que atravessaria eras. O poder massivo do dragão reverberava por toda Deisarte, sacudindo as fundações da cidade e desestabilizando a magia que a envolvia. As proteções erguidas pelos magos começaram a oscilar, faíscas de energias estalando no ar enquanto o próprio fluxo mágico dos seres encantados se tornava instável. Então, em um instante avassalador, um efeito inesperado se espalhou como uma onda invisível. Todos os seres mágicos perderam a capacidade de ocultar sua verdadeira forma. Deisarte, que até então estava mergulhada no caos, transformou-se em um cenário saído de contos de fadas, ou dos pesadelos mais sombrios de seus habitantes. Criaturas antes camufladas sob disfarces humanos ou sombras tornaram-se visíveis aos olhos incrédulos da população. Ogros com suas peles acinzentadas e presas afiadas erguiam-se como montanhas vivas no meio das ruas. Entes de cascas retorcidas marchavam com passos pesados, suas folhas tremendo ao vento gélido. Fadas iluminosas esvoaçavam sobre as casas, enquanto elfos da floresta, de olhos fulgurantes e vestes etéreas, desembainhavam suas lâminas encantadas. Vargues, feras lupinas de olhar astuto, rosnavam prontos para o combate. Magos, antes indistintos entre os humanos, agora resplandeciam com seus mantos vibrantes e auras fulgurantes. Mas nada se comparava ao que surgiu no horizonte. Vindo do mar, um imenso dragão branco se aproximava. Suas asas colossais, como tempestades encarnadas, batiam contra o vento, agitando as águas com tal força que ondas violentas começaram a despedaçar os cais e invadir as margens da cidade. Seu rugido ecoou como um trovão ancestral, uma declaração de sua chegada que reverberou nos ossos de cada ser presente. Gu, sentindo a presença avassaladora da fera, redobrou seus esforços, lançando suas criaturas aladas e o terrível Nigraz contra os defensores da cidade. Orofer, Mitra e Thor não tiveram tempo para hesitar. Se Deisarte já estava em chamas, agora ela se tornaria o palco de uma guerra que decidiria o destino não apenas da cidade, mas de todo o mundo mágico. Com a barreira mágica de Orofer enfraquecida, um som ensurdecedor reverberou por toda Deisarte quando Gu finalmente a rompeu. A escuridão que o acompanhava esgueirou-se pelas fissuras da magia, espalhando-se como uma névoa venenosa. Atrás dele, suas criaturas mais letais, os morcegos de fogo, atravessaram a abertura, libertando-se para o massacre que tanto ansiavam. Essas pequenas abominações aladas de cor azul fosforescente
Avançaram em enxames sobre o campo de batalha. Seus olhos malignos brilhavam com uma inteligência cruel, enquanto mergulhavam sobre suas vítimas. O terror tomou conta de humanos e seres mágicos, pois o mínimo contato com aqueles seres, corpos inteiros eram consumidos por chamas azuis espectrais, reduzindo guerreiros experientes e civis indefesos a meros ossos em questão de segundos. O pânico espalhou-se como fogo em palha seca. Magos tentavam erguer barreiras, guerreiros tentavam abatê-los, mas os morcegos eram muitos e implacáveis. A cidade de Desarte, já abalada pelo conflito, agora parecia um campo de morte inevitável. No meio desse caos, o Gu avançava. Ele ignorava tudo ao seu redor. O grito dos caídos, o rugido do dragão, as flechas e magias que tentavam detê-lo. Seus olhos cor de trevas estavam fixos em um único objetivo, seu troféu ansiado, Mitra. O ódio, o desejo de posse e a fome por poder o consumiam. Ele sentia a energia pulsante dela, o eco do dragão branco vibrando em seu sangue. Nada mais importava. Desarte que caísse em ruínas, os outros que queimassem. Ele queria a escolhida, e ninguém o impediria. Em meio ao caos e à escuridão que engolia Desarte, o Gu movia-se como uma sombra viva, sua presença oculta pelos horrores ao redor. Enquanto os guerreiros e magos lutavam desesperadamente contra as criaturas flamejantes, ninguém percebia sua aproximação furtiva. A névoa negra que se espalhava pela cidade parecia parte dele, um véu sinistro que o camuflava e o permitia deslizar pelo campo de batalha sem ser notado. Mas Mor percebeu. Seu corpo tremeu com um reconhecimento instintivo, um chamado antigo gravado em sua essência. A maldade avassaladora de seu antigo mestre ressoou em seus ossos, em sua alma, como um trovão silencioso. Virou-se bruscamente, os olhos negros percorrendo o cenário devastado, ignorando o pavor e a destruição ao redor. Ele sabia o que procurava. E então o viu. O Gu estava a poucos metros de Mitra. A jovem ainda não o havia visto, mas sentiu algo, uma presença que lhe apertava o peito como garras invisíveis. O beijo de Orof, a conexão entre sua essência, fez com que o poder do Gu lhe parecesse dolorosamente familiar. Sua pele arrepiou-se e seu coração acelerou. Ela virou-se. E então seus olhos se encontraram. Mitra ficou cara a cara com a essência cruel da pura maldade. O tempo pareceu se dobrar naquele instante. O campo de batalha, os gritos, o fogo, o rugido do dragão que se aproximava. Tudo se dissipou como se o universo tivesse parado apenas para testemunhar aquele momento. O Gu sorriu, um sorriso gélido, distorcido e faminto. E então ele avançou.